Advertência: os áudios gravados da leitura das encíclicas e documentos sociais da Igreja não foram de modo nenhum gravados profissionalmente. Tratam-se de material de apoio para o grupo de estudos sobre doutrina social da Igreja, ministrado por mim, Moisés Lima, na intenção de ajudar os alunos que possuem pouco tempo para um interesse tão grande na matéria. Se porventura o áudio servir à expansão do conhecimento, que façam todos bom proveito dele. Esperamos apenas que nos desculpem eventuais erros tão comuns a uma leitura corrida e direta de documentos tão eruditos, e que espero não terem sido tantos assim. Deixem a sua curtida, compartilhem esse conteúdo e se inscrevam no canal para contribuir com o crescimento de uma politização sadia. Muito obrigado. 40º ano. Carta encíclica de Sua Santidade Pio XI sobre a reinstauração e aperfeiçoamento da ordem social, em conformidade com a lei evangélica. 15 de maio de 1931. Pio XI, a 15 de maio de 1931, para comemorar o 40º aniversário da Rerum Novarum, publicou a 40º ano. Trata-se de um documento de grande importância, pois contém, além de um balanço dos 40 anos seguintes à Rerum Novarum e de uma análise dos novos problemas surgidos, duas sugestões de vital importância. Primeira, a reinstauração da ordem social através da organização profissional e interprofissional, e segunda, a renovação dos costumes, condição e base de qualquer progresso social. Daí o subtítulo deste documento, acerca da reinstauração da ordem social e de seu aperfeiçoamento. Ponderando as novas questões surgidas após a Rerum Novarum, a 40º ano aborda em profundidade os seguintes assuntos: 1. O direito de propriedade, direito pessoal, garantia da vida familiar. 2. A função social da propriedade. 3. A colaboração entre capital e trabalho para a realização do bem comum e para que um e outro, e, mais ainda, a nação inteira, usufruam dos bens produzidos. 4. A desproletarização dos trabalhadores, que se deve obter por uma política social que lhe dê oportunidade de participar dos bens econômicos. 5. Salário justo. 6. O princípio de subsidiariedade ou de suplementação. Não pode dizer que conhece a doutrina social cristã quem não tiver estudado com seriedade a 40º ano. Isso vale principalmente para o que se refere ao princípio de subsidiariedade e ao projeto social da Igreja, isto é, a solidariedade das forças produtivas e de toda a sociedade no sistema da organização profissional e interprofissional. Veneráveis irmãos e amados filhos, saúde e bênção apostólica. No 40º aniversário da magistral encíclica de Leão XIII, Rerum Novarum, todo o orbe católico, movido dos sentimentos da mais viva gratidão, propõe-se a comemorá-la com a devida solenidade. A encíclica Rerum Novarum. Já antes, em certo modo, haviam preparado o caminho àquele documento de solicitude pastoral, as encíclicas do mesmo nosso predecessor, sobre o princípio da sociedade humana que é a família e o santo sacramento do matrimônio, sobre a origem da autoridade civil e a devida ordem das suas relações com a Igreja, sobre os principais deveres dos fiéis como cidadãos contra os princípios do socialismo, contra as falsas teorias da liberdade humana e outras do mesmo gênero que plenamente revelaram o modo de pensar de Leão XIII. Contudo, a encíclica Rerum Novarum distingue-se das demais por ter dado a todo o gênero humano regras seguríssimas para a boa solução do espinhoso problema do consórcio humano, a chamada questão social, precisamente quando isso mais oportuno e necessário era. Com efeito, ao final do século XIX,
e em consequência de um novo gênero de economia que se ia formando e dos grandes progressos da indústria em muitas nações, aparecia a sociedade cada vez mais dividida em duas classes, das quais uma, pequena em número, gozava de quase todas as comodidades que as invenções modernas fornecem em abundância, ao passo que a outra, composta de uma multidão imensa de operários, a gemer na mais calamitosa miséria, debalde se esforçava por sair da penúria em que se debatia. Com tal estado de coisas facilmente se resignavam os que, nadando em riquezas, o supunham efeito inevitável das leis econômicas, e por isso queriam que se deixasse à caridade todo o cuidado de socorrer os miseráveis, como se a caridade houvesse de capear as violações da justiça, não só toleradas, mas por vezes até imposta pelos legisladores. Ao contrário, só a duras penas o toleravam os operários, vítimas da fortuna diversa, e tentavam sacudir o jugo duríssimo. Uns, levados na fúria de maus conselhos, aspiravam a tudo subverter. Os outros, a quem a educação cristã demovia desses maus intentos, estavam contudo firmemente convencidos de que nesta matéria era necessária uma reforma urgente e radical. O mesmo pensavam todos os católicos, sacerdotes ou leigos, que, impelidos por uma caridade admirável, de há muito já trabalhavam em aliviar a miséria imerecida dos operários, não podendo de modo nenhum persuadir-se de que uma diferença tão grande e tão iníqua na distribuição dos bens temporais correspondesse verdadeiramente aos desígnios sapientíssimos do Criador. Procuravam eles com toda a lealdade um remédio eficaz a esta lamentável desordem da sociedade e uma firme defesa contra os perigos ainda maiores que a ameaçavam. Mas tal é a fraqueza mesmo das melhores inteligências humanas, que ora se viam repelidos como inovadores perigosos, ora obstaculados por companheiros de ação, mas de ideais diversos. E assim, hesitantes entre várias opiniões, nem sabiam para onde voltar-se. No meio de tão grande luta de espíritos, quando de uma parte e doutra ferviam disputas nem sempre pacíficas, todos os olhos se voltavam, como tantas outras vezes, para a cátedra de Pedro, para este depósito sagrado de toda a verdade, donde se difundem pelo mundo inteiro palavras de salvação. E todos, sociólogos, patrões, operários, acorrendo com frequência desusada aos pés do vigário de Cristo na terra, suplicavam a uma voz que se lhes indicasse enfim o caminho seguro. Prudentíssimo como era o pontífice, tudo ponderou longamente diante de Deus, chamou a conselho homens de reconhecida ciência, pensou bem as razões por uma parte e outra, e finalmente movido pela consciência do munus apostólico, para que não parecesse que descurava os seus deveres calando por mais tempo, decidiu-se a falar a toda a Igreja de Cristo, antes a todo o gênero humano, no exercício do magistério divino a ele confiado. Ressoou, portanto, no dia 15 de maio de 1891, aquela voz há tanto suspirada. Ressoou robusta e clara, sem que a intimidassem as dificuldades, nem a enfraquecesse a velhice, e ensinou a família humana a empreender novos caminhos no terreno social. Tópicos principais. Conheceis, veneráveis irmãos e amados filhos, e sabeis perfeitamente a admirável doutrina que tornou a encíclica Rerum Novarum digna de eterna memória. Nela o bom pastor, conduído ao ver a miserável e desgraçada condição em que injustamente viviam tão grande parte dos homens, tomou animoso a defesa dos operários que, as condições do tempo,
tinham entregado e abandonado indefesos à crueldade de patrões desumanos e à cobiça de uma concorrência desenfreada. Não pediu auxílio nem ao liberalismo nem ao socialismo, pois que o primeiro se tinha mostrado de todo incapaz de resolver convenientemente a questão social, e o segundo propunha um remédio muito pior que o mal, que lançaria a sociedade em perigos mais funestos. O pontífice, no uso do seu direito, e convencido de que a ele principalmente fora confiada a salvaguarda da religião e de tudo que com ela está estreitamente vinculado, pois se tratava de um problema a que não se podia encontrar solução plausível sem o auxílio da religião e da Igreja, apoiando-se unicamente nos princípios imutáveis, tirados do tesouro da reta razão e da revelação divina, confiadamente e, como quem tinha autoridade, expôs com inexcedível clareza e proclamou não só os direitos e os deveres que devem reger as relações mútuas dos ricos e dos proletários, dos capitalistas e dos trabalhadores, mas também a parte que deviam tomar a Igreja, a autoridade civil e os próprios interessados na solução dos conflitos sociais. Nem a voz apostólica ressoou debalde, antes, com assombro a ouviram e a aplaudiram, com suma benevolência, além dos filhos obedientes da Igreja, muitos dos que viviam longe da verdade e da unidade da fé, e quase todos os que depois se ocuparam de sociologia e economia, tanto no estudo teórico como na pública legislação. Foram, porém, os operários cristãos os que com maior alegria reconheceram a encíclica, ao verem-se assim vingados e defendidos pela suprema autoridade da terra, e com eles todas as almas generosas que, já de há muito empenhadas em aliviar a sorte dos operários, não tinham encontrado senão indiferença em muitos, suspeitas odientas e até manifesta hostilidade em muitos outros. E é por isso que todos estes tiveram depois em tanta estima aquelas letras apostólicas que todos os anos costumam celebrar-lhe a memória com demonstrações de gratidão diversas nas diversas terras. No meio de tanta harmonia de sentimentos, não faltaram vozes discordantes de alguns, mesmo de católicos, a quem a doutrina de Leão XIII, tão nobre e elevada, tão nova para os humanos ouvidos, pareceu suspeita e até escandalizou. Ela assaltava ousadamente e derrubava os ídolos do liberalismo. Não fazia caso de preconceitos inveterados, prevenia inopinadamente o futuro, que muito que os rotineiros desdenhassem aprender esta nova filosofia social e os tímidos recenhassem subir a tais alturas, ao passo que outros, admirando aquela luz, a reputavam perfeição ideal, mais para desejar do que para realizar. Fim da presente encíclica. Por isso é que nós, veneráveis irmãos e amados filhos, agora que todo o mundo e sobretudo os operários católicos, que de toda parte acodem a esta alma cidade, comemoram com tanta solenidade e entusiasmo o 40º aniversário da encíclica Rerum Novarum, julgamos dever nosso aproveitar esta ocasião para recordar os grandes benefícios que dela advieram à Igreja Católica e a toda a humanidade, defender a doutrina social e econômica de tão grande mestre, satisfazendo algumas dúvidas, desenvolvendo mais e precisando alguns pontos, finalmente, chamando a juízo o regime econômico moderno e instaurando o processo ao socialismo, apontar a raiz do mal-estar da sociedade contemporânea e mostrar-lhe, ao mesmo tempo, a única via de uma restauração salutar, que é a reforma cristã dos costumes. Eis os 3 pontos da presente encíclica. Benefícios da Rerum Novarum. Para começarmos pelo que em primeiro lugar propusemos, seguindo a advertência de Santo Ambrósio,
que a gratidão é o primeiro e mais imperioso dos deveres. Não podemos conter-nos, que não demos a Deus as maiores ações de graças, pelos imensos benefícios que da encíclica de Leão XIII advieram à Igreja e a todo o gênero humano. Se nós os quiséssemos enumerar, mesmo de passagem, deveríamos, por assim dizer, recordar toda a história dos últimos 40 anos na parte relativa à questão social. Mas tudo se pode reduzir a 3 pontos, conforme ao tríplice concurso que o nosso predecessor desejava para poder levar a efeito a sua obra grandiosa de restauração. A ação da Igreja. Em primeiro lugar, o que da Igreja se podia esperar, declarou-o eloquentemente o mesmo Leão XIII. A Igreja é o que ofere do Evangelho a única doutrina capaz de pôr termo à luta, ou ao menos de a suavizar. Tirando-lhe toda a aspereza, é ela que, com seus preceitos, instrui as inteligências e se esforça por moralizar a vida dos indivíduos que, com utilíssimas instituições, melhora continuamente a sorte dos proletários. No campo doutrinal. Ora, a Igreja não deixou estagnar no seu seio esta linfa preciosa, senão que a fez correr em abundância para o bem comum da suspirada paz. O próprio Leão XIII e seus sucessores não cessaram de proclamar de viva voz e por escrito a doutrina social e econômica da encíclica Rerum Novarum, urgindo-a e aplicando-a, segundo a ocasião, as circunstâncias de tempo e lugar, com aquela caridade paterna e constância pastoral que sempre os distinguiu na defesa dos pobres e desvalidos. Nem foi outro o proceder de grande parte do episcopado, que com assiduidade e mestria declarou e comentou a mesma doutrina, adaptando-a às condições dos diversos países, segundo a mente e as diretivas da Santa Sé. Não é, pois, de admirar que muitos sábios, quer eclesiásticos, quer leigos, se aplicassem diligentemente, seguindo a orientação dada pela Igreja, a desenvolver a ciência social e econômica conforme as exigências do nosso tempo, levados sobretudo do desejo de tornar a doutrina inalterada e inalterável da Igreja mais eficaz para remediar as necessidades modernas. Foi assim que, à luz e sob o impulso da encíclica de Leão XIII, nasceu uma verdadeira ciência social católica, cultivada e enriquecida continuamente pela indefesa aplicação daqueles varões escolhidos que chamamos cooperadores da Igreja. Nem eles a deixaram escondida na sombra de simples discussões eruditas, mas expõem-na à luz do sol em públicas palestras, como demonstram exuberantemente os cursos, tão úteis e tão frequentados, instituídos nas universidades católicas, academias e seminários, os congressos ou semanas sociais, celebrados frequentemente e com grande fruto, os círculos de estudo, os escritos repletos de oportuna e sã doutrina, por toda a parte e por todos os modos divulgados. E não são estes apenas os frutos do documento leoniano. A doutrina ensinada na encíclica Rerum Novarum impôs-se sensivelmente à atenção daqueles mesmos que, separados da unidade católica, não reconhecem a autoridade da Igreja. E assim os princípios de sociologia católica entraram pouco a pouco no patrimônio de toda a sociedade humana, e as verdades eternas, tão altamente proclamadas pela santa memória do nosso predecessor, vemo-las frequentemente citadas e defendidas não só em jornais e livros, mesmo católicos, mas até nos parlamentos e tribunais. E quando, após a Grande Guerra, os governantes das principais potências trataram de reestabelecer a paz sobre as bases de uma completa renovação social entre as leis feitas para regular o trabalho dos operários segundo a justiça e a equidade,
decretaram muitas tão conformes com os princípios e diretivas de Leão XIII, que parecem intencionalmente copiadas. É que a encíclica Rerum Novarum é um documento tão notável que bem se pode dizer, com palavras de Isaías, estandarte alvorado à face das nações. B. Na prática. Assim se iam divulgando cada vez mais à luz das investigações científicas os preceitos de Leão XIII. Ao mesmo tempo, passava-se à sua aplicação prática. E primeiramente, com atividade e benevolência, fizeram-se todos os esforços para elevar aquela classe que os recentes progressos da indústria tinham aumentado desmedidamente sem lhes darem na sociedade o lugar que lhes competia, e que por isso jazia em quase completa desconsideração e abandono. Falamos dos operários, a cuja cultura zelosos sacerdotes de um e outro clero, apesar de sobrecarregados com outros cuidados pastorais, se aplicaram desde logo, sob a guia dos respectivos prelados, e com grande fruto daquelas almas. Este trabalho constante, para embeber de espírito cristão as almas dos operários, contribuiu também muitíssimo para lhes dar a verdadeira consciência da própria dignidade e para habilitá-los, pela compreensão clara dos direitos e deveres da sua classe, a progredir honrada e felizmente no campo social e econômico, a ponto de servirem de guias aos outros. Daqui os meios de subsistência melhor assegurados e em maior cópia, porquanto não só começaram a multiplicar-se, segundo as exortações do grande pontífice, as obras de caridade e benevolência, mas também foram surgindo, por toda a parte cada vez mais numerosas, as associações de mútuo socorro para operários, artistas, agricultores e jornaleiros de toda a espécie, fundadas segundo os conselhos e diretivas da Igreja e ordinariamente sob a direção do clero. A ação da autoridade civil. Quanto à autoridade civil, Leão XIII, ultrapassando com audácia os confins impostos pelo liberalismo, ensina, impertérrito, que ela não deve limitar-se a tutelar os direitos e a ordem pública, mas antes fazer o possível para que as leis e instituições sejam tais que da própria organização do Estado dimane espontaneamente a prosperidade da nação e dos indivíduos. Deve sim deixar-se tanto aos particulares como às famílias a justa liberdade de ação, mas contanto que se salve o bem comum e não se faça injúria a ninguém. Aos governantes compete defender toda a nação e os membros que a constituem, tendo sempre cuidado especial dos fracos e deserdados da fortuna ao proteger os direitos dos particulares. Portanto, a classe abastada, munida dos seus próprios recursos, carece menos do auxílio público. Pelo contrário, a classe indigente, desprovida de meios pessoais, esteia-se, sobretudo, na proteção do Estado. Por conseguinte, deve ele atender com particular cuidado e providência aos operários, visto serem eles do número da classe pobre. Não negamos que alguns governantes, já antes da encíclica de Leão XIII, tivessem provido as necessidades mais urgentes dos obreiros e reprimido as injustiças de maior vulto a estes feitas. Mas foi só depois que a palavra apostólica ressoou ao mundo inteiro desde a cátedra de Pedro que os governos, capacitando-se mais de sua missão, se aplicaram a desenvolver uma política social mais ativa. E, na verdade, enquanto vacilavam os princípios do liberalismo, que havia muito paralisavam a obra eficaz dos governos, a encíclica Rerum Novarum produziu no seio das nações uma grande corrente favorável a uma política francamente social, e de tal modo excitou os melhores católicos a cooperar com as autoridades, que não raro foram eles os defensores mais ilustres da nova legislação nos próprios parlamentos. Mais ainda, foram ministros da Igreja, compenetrados da doutrina de Leão XIII, que propuseram às câmaras muitas das leis sociais recentemente promulgadas, e que depois mais urgiram e promoveram a sua execução.
Deste contínuo e indefesso trabalho, nasceu aquela jurisprudência completamente desconhecida nos séculos passados, que se propõe defender com ardor os sagrados direitos do operário, provenientes de sua dignidade de homem e de cristão. De fato, estas leis protegem a alma, a saúde, as forças, a família, as casas, as oficinas, o salário. Abrangem os acidentes de trabalho. Numa palavra, tudo aquilo que interessa a classe trabalhadora, principalmente as mulheres e crianças. E se uma tal legislação não condiz de todo, nem em toda a parte, com as normas de Leão XIII, não se pode, contudo, negar haver nela muitas reminiscências da encíclica Rerum Novarum, e que a mesma, por conseguinte, se deve atribuir em grande parte à melhorada condição dos operários. A ação dos interessados. Mostra, enfim, muito prudentemente o pontífice, que os patrões e os próprios operários podem fazer muito nesta matéria, com as instituições destinadas a levar auxílio oportuno aos indigentes e a aproximar mais uma classe da outra. Entre estas da Leão XIII, o primeiro lugar, as associações que abrangem quer somente os operários, quer operários e patrões, e alarga-se em recomendá-las e ilustrá-las, declarando a sua natureza, razão de ser, conveniência, direitos, deveres, leis, com sabedoria verdadeiramente admirável. Nem esses ensinamentos podiam vir em ocasião mais oportuna. Com efeito, nesse tempo, os que tinham na mão em muitas nações o leme do Estado, totalmente impregnados de liberalismo, não só não eram favoráveis às associações operárias, mas até abertamente as hostilizavam. E quando reconheciam de boa vontade e tutelavam instituições análogas entre outras classes, negavam, com injustiça flagrante, o direito natural de associação àqueles que mais necessitavam dele para se defender das vexações dos poderosos. Nem faltou ainda, mesmo entre os católicos, quem visse de maus olhos, acoimando-os de socialistas ou anárquicos, os esforços dos operários em associar-se. A. Associações operárias. São, portanto, dignas dos maiores encômios as normas emanadas da autoridade de Leão XIII, que lograram derrubar tais obstáculos e desfazer tais suspeitas, mas tornaram-se ainda mais importantes por terem exortado os operários cristãos a associarem-se segundo os vários místeres, ensinando-lhes o meio de o conseguirem, e por terem ainda consolidado no caminho do dever muitos, a quem as associações socialistas seduziam fortemente, apregoando-se a si mesmas únicos defensores e propugnadores dos humildes e oprimidos. Quanto à ereção destas associações, a encíclica Rerum Novarum observa muito a propósito que as corporações devem organizar-se e governar-se de modo que forneçam a cada um de seus membros os meios mais fáceis e expeditos para conseguirem seguramente o fim proposto, isto é, a maior cópia possível para cada um, de bens de corpo, do espírito e da fortuna. Porém, é claro que sobretudo se deve ter em vista, como mais importante, a perfeição moral e religiosa, e que por ela se deve orientar todo o regulamento destas sociedades. Com efeito, constituída assim a religião como fundamento de todas as leis sociais, não é difícil determinar as relações que devem existir entre os membros para que possam viver em paz e prosperar. Desejosos de levar a efeito a aspiração de Leão XIII, muitos do clero e do laicato dedicaram-se por toda parte com louvável empenho a fundar estas associações, as quais, protegidas pela religião, embebidas do seu espírito, formaram operários verdadeiramente cristãos, que uniam, em boa harmonia, o exercício diligente da própria arte com os preceitos salutares da religião e defendiam eficaz e tenazmente
os próprios direitos e interesses temporais, tendo sempre em conta a justiça e o sincero desejo de colaborar com as outras classes para a restauração cristã de toda a vida social. Diverso, segundo as várias circunstâncias locais, foi o esforço em realizar os desígnios e as normas de Leão XIII. De fato, em algumas regiões, a mesma associação abraçava todos os fins visados pelo pontífice. Noutras, ao contrário, chegou-se a uma certa divisão de atividade e formaram-se associações distintas, uma para zelar os direitos e interesses legítimos dos sócios nos contratos de trabalho, outras para organizar o mútuo auxílio econômico, outras, finalmente, para o desempenho dos deveres religiosos e morais e de outras obrigações análogas. Esse segundo método prevaleceu sobretudo nos países onde as leis práticas, as instituições econômicas ou a discórdia de inteligências e corações, tão deploravelmente enraizada na sociedade moderna, ou ainda a necessidade urgente de opor uma frente única aos inimigos da ordem, impediam os católicos a fundação de sindicatos próprios. Num tal estado de coisas, os católicos veem-se quase obrigados a inscrever-se em sindicatos neutros, uma vez que façam profissão de justiça e equidade e deixem aos sócios católicos plena liberdade de obedecer à própria consciência e cumprir os preceitos da Igreja. Pertence aos bispos se reconhecerem que tais associações são impostas pelas circunstâncias e não oferecem perigo para a religião, permitir que os operários católicos se inscrevam nelas, observando, contudo, a esse respeito, as normas e precauções recomendadas por nosso predecessor Pio X, de santa memória. A primeira e a mais importante é que, ao lado dos sindicatos, existam sempre outros grupos com o fim de dar a seus membros uma séria formação religiosa e moral, para que eles depois infiltrem nas organizações sindicais o bom espírito que deve animar toda a sua atividade. Sucederá assim que estes grupos exercerão benéfica influência mesmo fora do próprio âmbito. Por isso deve atribuir-se à encíclica leoniana o terem florescido tanto por toda parte estas associações operárias, que já hoje, apesar de serem infelizmente ainda inferiores em número à dos socialistas e comunistas, agrupam notável multidão de sócios e podem defender energicamente os direitos e aspirações legítimas do operário católico e propugnar os salutares princípios da sociedade cristã, quer fronteiras adentro da pátria, quer em congressos internacionais. B. Associações não operárias. Acresce ao sobredito que a doutrina relativa ao direito natural de associação, tão sabiamente exposta e com tanto valor defendido por Leão XIII, começou naturalmente a aplicar-se também a associações não operárias, pelo que deve-se em grande parte à mesma encíclica, que até os agricultores e outros membros da classe média vejam florescer e multiplicar de dia para dia estas utilíssimas corporações e outros institutos similares, que aliem infelizmente os interesses econômicos à formação espiritual. C. Associações industriais. E se não pode dizer-se o mesmo das associações que o nosso predecessor tão ardentemente desejava ver instituídas entre patrões e industriais, e que lamentamos sejam tão poucas, não deve isso atribuir-se completamente à má vontade dos homens, mas a dificuldades muito maiores que se opõem à sua realização, dificuldades que nós muito bem conhecemos e avaliamos na devida conta. Temos, porém, segura esperança de que, para breve, até essas dificuldades desaparecerão, e saudamos já com íntimo júbilo da alma alguns esforços envidados com vantagem neste particular, cujos frutos abundantes prometem messe ainda mais copiosa para o futuro. Conclusão.
a Magna Carta dos Operários. Todos estes benefícios da encíclica de Leão XIII que nós, veneráveis irmãos e amados filhos, acabamos de recordar, acenando-os mais do que descrevendo-os, são tais e tão grandes que mostram claramente como o imortal documento não era apenas a expressão de um ideal magnífico, mas irrealizável. Ao contrário, o nosso ilustre predecessor auriu no Evangelho, e portanto numa fonte sempre viva e vivificante, a doutrina que pode, se não resolver já de vez, ao menos abrandar muito a luta fatal em que mutuamente se degladia a família humana. Os frutos de salvação recolhidos pela Igreja de Cristo e por todo o gênero humano, com a graça de Deus, mostram bem a boa semente, espalhada há 40 anos em tão larga cópia. Caiu em grande parte numa terra fértil. Nem é temeridade afirmar que a encíclica de Leão XIII se demonstrou, com a longa experiência do tempo, a Magna Carta, em que deve basear-se, como em sólido fundamento, toda a atividade cristã no campo social. Por isso, os que mostram fazer pouco da mesma encíclica e da sua comemoração, esses ou blasfemam do que não conhecem, ou não percebem nada do que conhecem, ou, se percebem, praticam uma solene injustiça e ingratidão. Mas como durante estes anos surgiram dúvidas sobre a reta interpretação de vários passos da encíclica, ou sobre as consequências a deduzir deles, dando ocasião entre os próprios católicos a discussões nem sempre amigáveis, e como por outra parte as novas exigências do nosso tempo e as mudadas condições sociais tornam necessárias uma aplicação mais esmerada da doutrina leoniana e mesmo algumas adições, aproveitamos de boa vontade esta ocasião para, em virtude do nosso munus apostólico, que a todos nos faz devedores, satisfazermos quanto é da nossa parte a estas dúvidas e exigências. 2. A autoridade da Igreja na questão social. Mas antes de entrarmos nesse assunto, devemos pressupor o que já provou abundantemente Leão XIII, que julgar das questões sociais e econômicas é dever e direito da nossa suprema autoridade. Não foi, é certo, confiada à Igreja a missão de encaminhar os homens à conquista de uma felicidade apenas transitória e caduca, mas da eterna. Antes, a Igreja crê não dever intrometer-se sem motivo nos negócios terrenos. O que não pode é renunciar ao ofício de que Deus a investiu de interpor a sua autoridade, não em assuntos técnicos para os quais lhe faltam competência e meios, mas em tudo que se refere à moral. Dentro deste campo, o depósito da verdade que Deus nos confiou e o gravíssimo encargo de divulgar toda a lei moral, interpretá-la e urgir o seu cumprimento oportuna e importunamente, sujeitam e subordinam ao nosso juízo a ordem social e as mesmas questões econômicas. Pois, ainda que economia e a moral se regulam, cada uma no seu âmbito, por princípios próprios, é erro julgar a ordem econômica e moral tão encontradas e alheias entre si, que de modo nenhum aquela dependa desta. Com efeito, as chamadas leis econômicas, deduzidas da própria natureza das coisas e da índole do corpo e da alma, determinam os fins que a atividade humana se não pode propor e os que pode procurar com todos os meios no campo econômico. E a razão mostra claramente, da mesma natureza das coisas e da natureza individual e social do homem, o fim imposto pelo Criador a toda a ordem econômica. Por sua parte,
a lei moral manda-nos prosseguir, tanto o fim supremo e último em todo o exercício da nossa atividade, como, nos diferentes domínios por onde ela se reparte, os fins particulares impostos pela natureza, ou melhor, por Deus, autor da mesma, subordinando sempre estes fins àqueles, como pede a boa ordem. Se seguirmos fielmente esta regra, sucederá que os fins particulares da economia, sejam eles individuais ou sociais, se inserirão facilmente na ordem geral dos fins, e nós, subindo por eles, como por uma escada, chegaremos ao fim último de todos os seres, que é Deus, bem supremo e inexaurível para si e para nós. Do direito de propriedade. Para vir agora ao particular, começamos pelo direito de propriedade. Sabeis, veneráveis irmãos e amados filhos, que Leão XIII, de feliz memória, defendeu tenazmente o direito de propriedade contra as aberrações dos socialistas do seu tempo, mostrando que a destruição do domínio particular reverteriam não em vantagem, mas em ruína da classe operária. Mas como não falta quem, com flagrante injustiça, calunie o sumo pontífice e a Igreja, de ter zelado e zelar somente os interesses dos ricos contra os proletários, e os mesmos católicos não concordam na interpretação do genuíno e verdadeiro modo de pensar de Leão XIII, pareceu-nos bem vingar de tais calúnias a sua doutrina, que é a católica, e defendê-la de falsas interpretações. Sua índole individual e social. Primeiramente, tenha-se por certo que nem Leão XIII, nem os teólogos, que ensinaram, seguindo a doutrina e direção da Igreja, negaram jamais ou puseram em dúvida a dupla espécie de domínio, que chamam individual e social, segundo diz respeito ou aos particulares ou ao bem comum. Pelo contrário, foram unânimes em afirmar que a natureza, ou o próprio Criador, deram ao homem o direito do domínio particular, não só para que ele possa prover as necessidades próprias e da família, mas para que sirvam verdadeiramente a seu fim os bens destinados pelo Criador a toda a família humana. Ora, nada disto se pode obter se não se observa uma ordem certa e bem determinada. Deve, portanto, evitar-se cuidadosamente um duplo escolho em que se pode cair. Pois como negar ou cercear o direito de propriedade social e pública precipita no chamado individualismo, ou dele muito se aproxima, assim também rejeitar ou atenuar o direito de propriedade privada ou individual leva rapidamente ao coletivismo, ou pelo menos à necessidade de admitir-lhe os princípios. Sem a luz destas verdades ante os olhos, cair-se-á depressa nas sirtes do modernismo moral, jurídico e social que denunciamos com letras apostólicas no princípio do nosso pontificado. Tenham no presente sobretudo aqueles espíritos desordeiros que, com infames calúnias, ousam acusar a Igreja de ter permitido que se introduzisse na doutrina teológica o conceito pagão do domínio, ao qual desejam a todo custo substituir outro, por eles com pasmosa ignorância apelidado de cristão. Obrigações inerentes ao domínio. E a fim de pôr termo às controvérsias que, acerca do domínio e deveres a eles inerentes, começaram a agitar-se, note-se, em primeiro lugar, o fundamento assente por Leão XIII, de que o direito de propriedade é distinto do seu uso. Com efeito, a chamada justiça comutativa obriga a conservar inviolável a divisão dos bens e a não invadir o direito alheio, excedendo os limites do próprio domínio, que, porém, os proprietários não usem do que é seu, senão honestamente, é da alçada não da justiça, mas de outras virtudes cujo cumprimento
não pode urgir-se por vias jurídicas. Pelo que sem razão afirmam alguns que o domínio e o seu honesto uso são uma e mesma coisa. E muito mais ainda é alheio à verdade dizer que se extingue ou se perde o direito de propriedade com o não uso ou abuso dele. Prestam, portanto, grande serviço à boa causa e são dignos de todo o elogio os que, salvo a concórdia dos ânimos e a integridade da doutrina tradicional da Igreja, se empenham em definir a natureza íntima destas obrigações, os limites com que as necessidades do convívio social circunscreve tanto o direito de propriedade como o uso ou exercício do domínio. Pelo contrário, muitos se enganam e erram aqueles que tentam reduzir o domínio individual a ponto de o abolirem praticamente. Poderes do Estado. Efetivamente, que deva o homem atender não só ao próprio interesse, mas também ao bem comum, deduz da própria índole, a um tempo individual e social, do domínio a que nos referimos. Definir, porém, estes deveres nos seus pormenores e segundo as circunstâncias, compete, já que a lei natural de ordinário não o faz, aos que estão à frente do Estado. E assim a autoridade pública, iluminada sempre pela luz natural e divina, e pondo os olhos só no que exige o bem comum, pode decretar mais minuciosamente o que aos proprietários seja lícito ou ilícito no uso de seus bens. Já Leão XIII ensinou sabiamente que Deus confiou à indústria dos homens e às instituições dos povos a demarcação da propriedade individual. E, realmente, o regime da propriedade não é mais imutável que qualquer outra instituição da vida social. Como o demonstra a história, e nós mesmos notamos em outra ocasião, que variedade de formas concretas não revestiu a propriedade desde a forma primitiva dos povos selvagens, de que ainda há hoje vestígios, até a forma da propriedade dos tempos patriarcais e depois sucessivamente desde as diversas formas tirânicas. Usamos esta palavra no seu sentido clássico, através das feudais e logo das monarquias, até as formas existentes na Idade Moderna. É evidente, porém, que a autoridade pública não tem direito de desempenhar-se arbitrariamente desta função. Devem sempre permanecer inatos o direito natural de propriedade e o que tem o proprietário de legar dos seus bens. São direitos estes que ela não pode abolir, porque o homem é anterior ao Estado e a sociedade doméstica tem sobre a sociedade civil uma prioridade lógica e uma prioridade real. Eis porque o sábio pontífice declarava também que o Estado não tem direito de esgotar a propriedade particular com excessivas contribuições. Não é das leis humanas, mas da natureza, que dimana o direito da propriedade individual. A autoridade pública não a pode, portanto, abolir. O mais que pode é moderar-lhe o uso e harmonizá-lo com o bem comum. Quando ela, assim, concilia o direito de propriedade com as exigências do bem comum, longe de mostrar-se inimiga dos proprietários, presta-lhe benévolo apoio. De fato, fazendo isto, impede eficazmente que a posse particular dos bens, estatuída com tanta sabedoria pelo Criador, em vantagem da vida humana, gere desvantagens intoleráveis e venha, assim, a arruinar-se. Não oprime a propriedade, mas defende-a, não a enfraquece, mas reforça-a.